Bem-vindo ao canal do Tigas, para mergulhar no mundo do desporto. Neste episódio vou falar com o Eduardo Moreira, é treinador de futebol. O Eduardo tem várias experiências acumuladas ao longo de 23 anos como treinador, tem apenas 40 anos, mas tem mais de metade da sua idade a treinar. Já treinou equipas sénior, já treinou equipas nos escalões de formação, já treinou equipas femininas igualmente. Foi campeão nacional como treinador adjunto da Ligue 2 em França e também tenho uma formação em coaching e em PNL, em programação neurolinguística. Será muito interessante falar com o Eduardo, perceber o papel da PNL na maneira como ele treina e lidera as suas equipas, os seus grupos de trabalho. Até vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Será uma grande conversa à volta da bola redonda de futebol e espero que gostes deste vídeo e partilhes massivamente. Muito obrigado por estares desse lado. Olá, Eduardo, como estás? Muito obrigado por teres aceito este convite. Olá, Tiago, tudo bem? Bom dia e obrigado eu por me teres endereçado este convite. É um prazer estar aqui contigo. Algumas pessoas conhecidas já passaram por aqui, que são conhecidos meus também. E portanto é um prazer estar aqui e vamos falar um bocadinho sobre aquilo que me apaixona e que é a minha vida. No fundo, é a minha vida que já faço há muitos anos. Exatamente, olha, vou começar por aí. Tu tens 40 anos, tens 23 anos como treinador, de experiência como treinador. Onde é que surgiu essa tua vontade de treinar? Olha, surgiu cedo. Eu desde cedo gostava de futebol, não é? Desde pequenininho gostava de futebol. Era um praticante esforçado, com pouca qualidade, mas muito esforçado. E a determinada altura percebi que não ia ter possibilidade de fazer carreira ou de chegar a um nível daqueles que nós sonhávamos e que gostávamos. E portanto, coincidiu mais ou menos ali na altura de terminar os meus estudos na fase do secundário, mais ou menos. E depois, como este gosto pelo futebol e pelo desporto era muito grande, e eu tinha um amigo que também adorava desporto e praticava desporto, mas no caso no voleibol, o seu pai, o José Moreira, foi treinador da formação do Boa Vista durante alguns anos, nas gerações do Nuno Gomes, do João Pinto, por aí fora. E sabia, porque eu era companhia lá de casa, não é? Frequentava a casa muitas vezes, e ele sabia deste meu gosto, e então ele foi convidado para voltar outra vez ao departamento de formação do Boa Vista nessa altura. Já estava muito dedicado ao voleibol, portanto não queria voltar, e perguntou-me se eu estaria interessado, uma vez que gostava muito de futebol. E assim foi. Com 17 anos, lá fui eu para o departamento de futebol, que só com trutas, para o departamento de futebol do Boa Vista, aprender tudo, porque eu não passava de um jovem que adorava desporto, era muito, muito proativo, muito ativo, mas obviamente que tinha que aprender tudo sobre treino, sobre lidar com atletas. E curiosamente, o primeiro escalão onde eu estive ligado foi com jogadores um ano mais novos que eu. Portanto, a ligação e a percepção daquilo que era a realidade deles, né? E a vida deles era grande. A abertura, devo-te ser muito sincero, a abertura no início dos treinadores do departamento de formação não era a melhor, ou seja, tu tinhas que entrar e provar o teu valor, tinhas que entrar e provar que tinhas a forma certa de estar ali, sendo que ninguém te dizia qual era a forma certa para estares ali. Portanto, tu tinhas que te calar muito caladinho, ouvir muito, com muita atenção, fazeres as tuas asneiras, pedires desculpa e aprenderes ao máximo pelo exemplo que os outros davam, e depois aos poucos iam-te dando a liberdade necessária para tu poderes fazer algum trabalho. E foi isso que eles foram percebendo. Ou seja, eu entrei com 17 anos lá, fiz o meu percurso de faculdade em desporto e depois especializado em futebol durante este processo todo, ou seja, eu trabalhava, estudava, absorvia conhecimento da faculdade, e ao mesmo tempo aplicava na prática.
Como eu era um rapaz muito proativo e com muita lata, eu gostava de me atirar para outros escalões, eu gostava de estar por dentro das coisas, não numa perspectiva de mandar ou de ensinar, como eu dizia, mas numa perspectiva de aprender, de absorver e de poder estar ligado ao maior número de pessoas lá dentro, que é para eu aprender de formas diferentes, com pessoas diferentes e escalões diferentes. E assim foi, assim que eles perceberam que eu tinha esta possibilidade e esta capacidade de estar e humildade de estar para aprender e para ouvir, fui estando sempre ligado a mais do que um escalão por época ao longo deste percurso. Portanto, fiz 4, 5 épocas, se não me engano, no Boa Vista e treinei tudo, ou seja, estive ligado a todos os escalões. A maior parte deles, ou a grande maioria, eram escalões de campeonatos nacionais, com miúdos internacionais, pelas seleções correspondentes do escalão. E portanto foi uma aprendizagem. Trabalhei com vários treinadores nesse departamento, aprendi com eles todos, Neca Matos, Manel Pedro, enfim, uma série deles, um, que me ajudaram muito a crescer. Durante este percurso também, curiosamente, eu fui recebendo, ou fui-me cruzando com alguns adjuntos também, que vinham de outras faculdades, que vinham com outro tipo de vivências, e foi giro também esse interligar, essa aprendizagem. Por isso é que eu digo, a minha escola de vida, digamos, a minha escola do futebol foi muito ali, porque depois íamos para torneios e eu lá está, mas como tinha muita à vontade, eu queria falar com a malta do Porto e falava com a malta do Sporting e falava com a malta do Benfica e gostava de andar com eles e conversar e partilhar ideias, trocar ideias, fazia perguntas, questionava, etc. Umas vezes não me queriam responder, outras vezes respondiam, não interessa, e seguia muito nisto, e portanto foram ali 4, 5 anos que culminaram com a possibilidade de eu poder fazer o meu estágio na altura de segundo nível nos séniores, na equipa principal. Porque para mim não fazia sentido ter feito isto tudo e não ter a oportunidade de estar ligado também aos séniores. E assim foi. Beneficiei de, na altura o Boa Vista nos séniores estava na segunda liga, foi o último ano do Boa Vista na segunda liga, e eu beneficiei de existir também a liga intercalar e beneficiei daqueles miúdos que vinham dos júniores para os séniores, que tinham sido meus atletas uma série de anos, poderem jogar essa liga. Então eu andava entre segunda liga, liga intercalar, a aprender e a chegar cones e a chegar coletes e a fazer meinhos e a fazer aquelas coisas que me deixavam. Um, e portanto foram vivências com jogadores João Tomás, Rui Lima, Jorge Silva, enfim, uma série de Sérgio Leite, William, uma série de pesos pesados na altura do futebol português que também me ajudaram muito a crescer, obviamente, e durante o processo de formação passaram vários jogadores pelas mãos, como eu te disse, internacionais. O exemplo, se calhar, assim, daqueles jogadores das gerações todas mais deu, digamos, e que ainda dá, não é? Que é o Bruno Fernandes, não é? Que na altura foi meu jogador nos iniciados e nós não projetávamos, obviamente, que pudesse atingir aquilo que atingiu, porque só os escalões mais tarde é que começou a ocupar posições específicas que hoje ocupa, e a partir daí foi uma evolução fantástica. Mas foi assim que começou. Foi com um convite à hora de jantar. Olha, eu não quero ir, queres ir? E eu, sem saber muito bem no que é que me ia meter, mas como gostava de futebol, ok, vou, vamos lá. Pronto. É isso, é isso. Não, eu por acaso, eu queria focar, eu estava a te ouvir com toda a atenção e eu queria te fazer duas perguntas. Uma delas era perceber qual foi o timing em que tu sentiste que começaste a ter algum tipo de autonomia e deixaste de ser o miúdo. Qual foi o timing? Tu lembras-te quando é que começaste, as tuas ideias começaram a ser bem-vindas e tu começaste a conseguir implementar a tua própria ideia de ver o futebol? Quando é que isso aconteceu? A tua maneira de ver o futebol? Sim, isso é uma pergunta gira, é uma pergunta interessante, porque em certa medida
durante os anos todos que andei como adjunto, eu fui sempre o miúdo. Ou seja, eu era sempre muito mais novo em todos os escalões. Eu cheguei muito cedo à segunda liga, eu cheguei muito cedo à primeira liga, eu cheguei muito cedo a vários campeonatos. Eu fui campeão em França muito cedo, em termos de idade. Portanto, eu, de certa forma, em algumas situações sempre fui visto um bocadinho como o miúdo, mas também desde muito cedo, por isso habituei-me, se quiseres, a ter que aprender a viver uns anos à frente e a valorizar determinadas coisas uns anos à frente. Ou seja, quando eu digo determinadas coisas, não tem a ver só com o conhecimento técnico, tem a ver com a abordagem, a forma como tu falas com as pessoas, os assuntos que tu discutes, o conhecimento que eu tive que ir buscar para saber estar e para saber estar calado, que muitas das vezes quando tu és miúdo é mais importante saber estar calado do que saberes falar, não é? E eu aprendi muito com isso, porquê? Porque lá está, tive sempre treinadores muito mais velhos que me punham no lugar quando eu tinha que estar no meu lugar. E eu agradeço-lhes muito por isso, porque depois isso foi uma aprendizagem muito rápida, porque lá está, como eu te digo, como eu cheguei aos campeonatos profissionais muito cedo, sempre me foi incutido muito aquela coisa de tu podes errar, mas não, só podes errar uma vez, não podes errar duas vezes na mesma coisa. E isto sempre me foi incutido muito cedo. E, portanto, eu tive que crescer em termos daquilo que é a minha maturidade, em termos daquilo que é o meu planeamento de trabalho, em termos daquilo que é o timing, o momento para apresentar o meu exercício, para apresentar uma ideia, para apresentar uma sugestão. Sempre tive que ponderar muito bem, ler muito bem a sala, ler muito bem o espaço, conhecer muito bem a pessoa, para saber quando é, e errar muitas vezes, não é? Para saber quando é que havia de fazer isso de forma eficaz. Isso começou muito cedo. E, portanto, sempre foi visto como ao miúdo em termos de idade, sempre tive que demonstrar mais, se calhar, que os outros que tinha essa capacidade, isto para as lideranças, Tiago, isto para as lideranças, para treinadores e para dirigentes, porque em termos de jogadores, a minha relação sempre foi muito simples, porque eram patamares mais ou menos próximos, e depois, se calhar mais à frente falaremos disso. Quando vou para o futebol profissional, senti que me faltavam algumas ferramentas, porque os patamares de idade já não eram tão próximos. E o jogador de futebol é uma espécie e tem as suas coisinhas, e portanto há que saber lidar, e há que aprender e ir buscar ferramentas que te permitam isso. Mas diria-te que essa pergunta é gira, porque olhando para trás eu vejo vários momentos, várias situações em que eu era um bocadinho o miúdo, e pela minha forma de estar, pelo respeito, pela ética, pelos valores e depois pelo conhecimento, não é? Porque não chega só a trazer este exercício porque me apetece, é qual é a utilidade disto neste momento para este grupo, para esta equipa e para mim enquanto treinador. Ahm, e isso foi um processo, e eu agradeço, obviamente, aos treinadores todos que tive, porque nunca se inibiram de me pôr de castigo caso eu tivesse feito mal para eu aprender e para crescer, e isso é extremamente positivo. Não, sem dúvida. Eu por acaso, estou a ouvir com toda a curiosidade e até com bastante admiração, porque é assim, nós somos praticamente da mesma idade, há aquela irreverência própria da adolescência, tu começas muito cedo Sim. mesmo, e tu próprio disseste que tinhas muita lata, que gostavas muito de falar, não impor a tua ideia, mas de expor a tua ideia. Ou seja, tu desde muito cedo começaste a perceber qual era qual seria o teu caminho e o teu lugar, conseguiram colocar-te no teu lugar, mas houve algum momento em que tu, por exemplo, quiseste desistir? Houve algum momento em que tu disseste, epá, preciso, não estou a conseguir, expor a minha ideia, as minhas ideias não são ouvidas, são quase todas ignoradas. Tu tiveste algum momento de hesitação ou sempre tiveste presente que era um percurso, era uma etapa do processo, mas que valeria a pena engolires alguns sapos para depois conseguires ser o Eduardo Moreira que és neste momento?
Outra excelente pergunta. Very- É verdade que, e essa pergunta leva muitas vezes para aquilo que é a minha realidade também hoje nos cursos de treinadores. Que é o lidar com essa frustração e achar que só porque eu acho que tenho uma grande ideia ou só porque eu me encho de confiança e acredito muito naquilo que sei fazer ou naquilo que valho, os outros têm que aceitar e ponto final. Não, não têm, não têm. E isso faz com que tu tenhas frustração, faz com que tu te coloques em causa. E é muito importante para um treinador, e nessa altura, e para os treinadores jovens que nos ouvem, é muito importante colocarem-se em causa. Ou ter alguém que os coloque. E isso faz-te ponderar as coisas, faz-te ser ponderado. Ahm, Desistir nunca foi um cenário, nunca foi uma opção. Agora, sim, muitos sapos, muitas frustrações, muito ao longo do meu caminho. Eu sempre acreditei que dava para mais e dava para melhor e dava para conseguir chegar mais longe e dava para fazer ainda mais. E essa sede, essa fome não é ser mais, mas é conseguir fazer melhor, e ser mais eficaz e ser mais útil. ah, e a frustração das coisas não funcionarem no teu tempo. E faz paz com isso. Porque se estás como treinador adjunto, se estás sob a liderança de alguém, não é o teu tempo que conta, é o tempo desse alguém. E para tu conseguires gerir o tempo desse alguém, ou para tu conseguires interferir, entre aspas, com o tempo desse alguém, tens que conquistar. E para conquistar tens que ser humilde, para conquistar tens que engolir sapos, para conquistar tens que servir. Ahm, Só depois isto é o mesmo processo com os jogadores. Eu não me adianta nada a mim encher um jogador de conceitos e de ideias e de ordens e de diretrizes e seja o que for. Se eu não sei quem é que está lá dentro, se eu não conheço a pessoa que lá está dentro, se eu não sei o que é que lhe faz, o que é que o faz mexer, o que é que o faz motivar, o que é que ele está aqui a fazer. Se eu não sei isso, se eu não vou lá primeiro para depois trazê-lo para cá, então eu não estou a liderar, não estou a fazer nada. Estou a debitar coisas. E muitas vezes. Eu concordo plenamente, e desculpa estar a te interromper, mas eu concordo plenamente, eu quero muito entrar nessa parte do comportamento humano, porque isso lá está, eu creio que isso veio muito depois da tua formação em coaching e em PNL, e quero perceber se tu desde cedo percebeste que era necessário analisar essa tal espécie especial que é o jogador de futebol. Foi algo que tu aprendeste logo mal terminaste a licenciatura? Foi algo que começaste a ver mediante os trabalhos que ias abraçando, mesmo nos escalões de formação e até quando começas a ter as primeiras experiências, o primeiro contacto com o futebol sénior? Quando é que foi aquele exato momento em que tu percebeste? Eu preciso de perceber o comportamento humano do jogador, perceber que esta pessoa para retirar o seu melhor potencial. Olha, no futebol de formação nunca tive esse problema. A nível de futebol de formação, eu passei por Boa Vista, por Salgueiros, eh, contextos completamente diferentes, e pelas seleções jovens da Associação do Porto. Portanto, em termos de formação, nunca tive assim grandes dificuldades nesse sentido. Tive sim depois quando vou para séniores. O primeiro escalão, se quiseres, porque eu no Boa Vista fiz esse estágio, no Salgueiros também tive ligado aos séniores, mas era um escalão distrital muito mais inferior. A primeira vez que eu vou como adjunto e estou como adjunto a nível sénior é logo profissional, é logo na segunda liga e com alguém que tu também já recebeste aqui, no teu programa, o Hugo Monteiro fazia parte desse plantel. E foi nesse Arouca que eu comecei a perceber, nesse primeiro ano, uh, que eu não conseguia chegar aos jogadores. Ou seja, aquilo que eu entendia que era uma mais-valia para mim, ou seja, que era até uma vantagem minha, que era esta ligação, eu não estava a conseguir porque eu não os conseguia perceber. Era tudo muito, muito complexo. Havia reações e comentários e não queria fazer isto ou queria fazer aquilo e não sei o quê. E eu não conseguia perceber muito bem como é que tinha que lidar. E eu dou muitas vezes este exemplo. O primeiro exercício que me permitem fazer nesse patamar é um exercício de passe de complemento de um aquecimento.
E eu estou a fazer um exercício de passe, convencido que estou a fazer um grandíssimo exercício de passe, que depois descobri que era mais um exercício de passe que já tinham feito milhentas vezes, mas pronto, mas faz parte, lá está, do teu crescimento. Ah, e não me apercebi, por exemplo, uma das coisas que muda muito da formação para os séniores, é o feedback, é a tua comunicação. E eu tinha muito hábito, naturalmente, vindo da formação, de tratar os jogadores pelo nome, porque não há grande problema. Não Ou há então, egos. sim, ou então punha-lhes eu nomes, não é? Dava-lhes alcunhas. E aquilo era tudo absorvido, não havia problema nenhum. Ahm, nesse exercício em particular, eu estava a fazer o exercício, epá, eu devo ter chamado 2 ou 3 vezes o nome do mesmo jogador, não foi o Hugo, ah, do mesmo jogador durante esse exercício, sem me aperceber, sem qualquer tipo e como lá está, como o feedback também a nível de profissional é muito de fazer mais, fazer melhor, tu também dás feedback de boa, certo, bem feito, é isso, mas é muito mais, fundamentalmente numa segunda liga, é muito mais de mais, bora, melhor, Intensidade. melhor, melhor. Intensidade. Pronto. E lá está, estás a ver que eu hoje, os meus feedbacks são estes, não é? Na altura era, fulano tal, mais, fulano tal, melhor, fulano tal, melhor. Eh, epá, esse tal jogador para o exercício, manda um estouro na bola para longe, vira-se para mim à frente dos outros todos, ó lá, sonhaste comigo? Não, só sabes o meu nome. E eu fiquei, nem sabia onde é que me havia de meter. E isto é uma reação que eu, obviamente, depois percebi com os anos, é uma reação normal. Quem estava mal ali Normalíssimo. era eu, não é? E portanto, são essas. Imagina, é normal no contexto do futebol, estás a ver? Tipo, tu chamares Certo. alguém pelo nome não é ofensivo de maneira alguma, é só uma forma de tu chamar. Se tu tivesse a insultá-lo, é uma coisa. Sim, Agora, claro. estás a Sim. perceber? Agora, essa sensibilidade que tu disseste, porque eu também já tive aqui outros desportistas e tudo mais. Eu gosto muito de futebol, atenção, eu adoro futebol, mas eu sinto que o jogador de futebol é mesmo aquela espécie que tu disseste, é mesmo, tem um ego muito específico, tem uma maneira de ver e de estar no desporto muito diferente das demais. Depois lá está, é o desporto que mobiliza mais dinheiro, portanto, só por aí também faz com que as coisas sejam completamente diferentes. Depois também há toda a dinâmica de empresário-jogador, aquilo que o empresário enche a cabeça do jogador e tudo mais. E Uhum. lá está, por exemplo. Eu não sei porque não estava na situação, mas se eu não fosse jogador de futebol e se tu me chamasses 2 ou 3 vezes para me chamar a atenção para um determinado exercício, eu não iria ter essa reação. Mas eu percebo aquilo que tu disseste, porque foi o teu primeiro choque, mas foi uma terapia de choque que tu percebeste, ok, eu preciso de mudar porque senão vou ser Sim, frito aqui, não é? sim, sim. E muito das minhas aprendizagens foi de ir para a fogueira e ter que fazer bem. Ou seja, eu não tive nenhum treinador que me dissesse, olha, não faças assim, ou faz assim, ou não sei o quê, ou depois, por exemplo, desta situação, o treinador não veio ter comigo e explicar-me o que é que esteve Sim, mal e o que é que não esteve mal. Eu sim, é que sim, tive sim, que ir sim, sim. percebendo e Sim, entendendo, sim, sim. e obviamente os jogadores também não são todos iguais, obviamente. Óbvio. Há feitios muito diferentes, logicamente. Agora, obviamente que também são muito mais exacerbados por alguns fatores que tu muito bem mencionaste e outros que fazem com que às vezes estes feitios sejam mais difíceis de gerir. Mas lá está, como eu era o miúdo, era entendido como ser fácil de dar uma resposta destas. Então cabia-me a mim de revelar e demonstrar autoridade suficiente para que isto não fosse uma opção, e corrigir ao mesmo tempo determinadas situações, porque se eu tiver que tratar pelo nome e se tiver que te chamar 1 ou 2 vezes a atenção, eu chamo, ponto final. Portanto, agora, eu é que não era entendido dessa forma e tive que ir perceber como é que poderia ser entendido dessa forma para chegar aos jogadores, quer deste ponto de vista em termos de liderança, e a mais autoritária, quer do ponto de vista da liderança, de transcender e de trazê-los para uma realidade e para um nível e um patamar que realmente os melhorasse a eles individualmente e, obviamente, a todos nós enquanto coletivo. E foi aí que comecei a pesquisar
essas situações que nunca tinha ouvido falar delas, que nunca tinha tido contacto com nada desse género, e fui tentando procurar, fui tentando perceber questões de liderança, questões de relação humana, de interligação, e pronto, e foi aí que descobri essas áreas do coaching, do PNL, da detecção da mentira, da linguagem não verbal, da linguagem verbal, enfim. E pronto, e mergulhei, e mergulhei de cabeça nisso fui a fundo fazer formações e certificações nessas situações, tentando sempre fazer o transfer depois para futebol, porque Era exatamente isso que eu te. sabes que Sim. isso, pronto, são áreas que atualmente o grande grosso do mercado, digamos, e a grande área de intervenção é a nível empresarial, ou seja, é a nível de gestão empresarial e a nível de gerir equipas a nível das empresas, que têm os seus transferes também para a realidade futebolística, porque no final do dia estamos a falar de gente, estamos a falar de pessoas. E portanto, eu sempre tive essa tendência para querer fazer o transfer disso para o futebol, com as coisinhas do futebol, porque no tecido empresarial ou na gestão de empresas e não sei, há determinados catalisadores, há determinados triggers que fazem com que aquilo possa funcionar. No futebol já são outros, no futebol é diferente. E portanto eu fui mergulhar nisso, fui fazer formação com várias empresas, mentoria individual com determinadas pessoas dentro dessa área, e melhorei, obviamente, melhorei substancialmente a minha capacidade de ler o jogador e de perceber que por baixo daquelas 30 camadas estava uma pessoa. E é essa pessoa que eu quero chegar. E depois tive a oportunidade de trabalhar com o Vítor Oliveira. Pronto. E o Vítor Oliveira, que Deus o tenha, foi uma faculdade para mim, onde eu O fiz rei, um o rei doutoramento. das, o rei das subidas. É um treinador icónico. Pá, eu, por acaso, eu falei já com várias pessoas, conheço algumas pessoas que jogaram futebol. Foi da turma do Paulo Machado, que também foi treinado por ele e tudo mais. O Hugo foi treinado por ele. Conheço outras pessoas que foram treinadas por ele e dizem que ele era muito aquela figura humana, aquela figura quase de pai, que não impunha pelo grito e que havia sempre aquele respeito muito grande pelo Mister Vítor Oliveira. Pronto, já que falaste no Vítor Oliveira, eu ia-te perguntar, porque eu vi, lá está, quando tu me passaste a tua experiência, não tinha épocas, ainda bem que me deste essa achega que trabalhaste com o Vítor Oliveira, porque queria saber qual foi a tua experiência de trabalhar com o Vítor Oliveira, qual foi o maior ensinamento que ele te transmitiu? Ah, tanta coisa. Foi uma das pessoas mais importantes para mim, não só no futebol, como na minha vida. Precisamente por isso, lá está, muito novo, sempre muito novo. E trabalhei com ele muito novo. Ahm, e deu-me uma bagagem incrível, quer em termos de valores, de distinguir aquilo que está certo e aquilo que está errado, distinguir aquilo que é prioritário e aquilo que não é prioritário, que é uma das grandes dificuldades de muita gente, não é só no futebol. Ah, distinguir prioridades é difícil. Gestão de expectativas. Perceber aonde é que eu era realmente forte e onde tinha aqui alguma margem e aquilo que mais valia estar quietinho e deixar para outros. E ele gostou de mim, ele gostou de mim, gostou da minha postura, gostou da minha humildade. E nós Da tua partilhávamos sede de viagens. conhecer, a tua sede de conhecimento, mas da tua grande humildade, basicamente. Foi isso também que o cativou, certo? Sim, da minha forma de estar, de respeito, e depois aquilo que eu entregava realmente fazia sentido, realmente ajudava. Mas essencialmente muito por esta minha vontade de querer aprender, mas com calma, com serenidade, com respeito. E ele valorizava muito isso. Portanto foi alguém que foi muito importante desse ponto de vista para mim. Nós partilhávamos viagens variadíssimas vezes e conversávamos de tudo. Eu assistia-o a dar entrevistas para os órgãos de comunicação social
pós-treino e via como é que ele dizia, como é que ele lidava, como é que ele fazia, e ele acabava a entrevista e depois era eu que lhe fazia a entrevista, como eu lhe dizia muitas vezes, que eu depois fazia-lhe perguntas sobre aquilo. Dava a minha opinião sobre questões do 11 titular, obviamente, da equipa, etc. E ele explicava-me porque é que não fazia sentido isto ou fazia sentido aquilo. Ou seja, era alguém que gostando, era impressionante. Era impressionante. E depois, a nível de campo, também me ajudou a simplificar as coisas. Uh, nós às vezes queremos fazer o exercício mais cheio de coisinhas e mais cheio de paralimpimpins, e ele ajudou-me a gostar de feijão com arroz e a valorizar o feijãozinho com arroz. E ajudou-me também no sentido em que o que é que nós podemos fazer para tornar os jogadores mais confortáveis. E esta ideia do conforto do jogador nunca me tinha sido pronto, transmitida, nunca tinha. E foi ele que me transmitiu isto. O jogador tem que estar confortável. E eu aprendi muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, com ele, que agora fala-se muito outra vez da questão da marcação individual, das equipas a fazer marcação individual, etc. Mas na altura era quase como um monstro, não é? Ou seja, quem faz marcação individual está errado. E eu lembro muitas vezes no banco da nossa equipa estar aqui ou ali, porque, como sabes, e falaste com o Hugo, tivemos uma época que também não foi desportivamente propriamente fácil. Eu lembro-me de vários jogos em que nós sentíamos que por exemplo, o nosso meio-campo estava a ter dificuldade, os jogadores estavam a ficar desconfortáveis, perdiam bola, ganhavam bola, perdiam bola, ganhavam bola, estava ali muito. E ele lembro-me perfeitamente dele dizer lá para dentro, para os médios, agarra individualmente. Ahm, e a equipa passava ali alguns minutos, os jogadores só, sem bola, mas só a marcar individualmente, a ganhar duelos, a ganhar confiança, e depois íamos para jogo, e depois o jogador crescia. E são pequeninas coisas que eu aprendi, que é de alguém que tem muito mundo, tem muita experiência, tem muita sabedoria e felizmente, graças a Deus, esteve disponível para me transmitir e eu bebi tudo que pude e estou eternamente grato. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu te ia perguntar agora, era perceber para ti qual é o impacto de um treinador quando chega a um grupo de trabalho. Se é um treinador, por exemplo, que não tem o currículo do Vítor Oliveira, se é muito mais difícil esse trabalho de conseguir que o jogador esteja confortável, de conseguir ler o jogador. Eu digo isto porque o Vítor Oliveira é uma eminência, é um dos treinadores mais reconhecidos. Eu lembro-me de ser muito miúdo quando comecei a acompanhar o futebol, tinha para aí 5 anos. Se vi 2 ou 3 críticas negativas sobre o Vítor Oliveira, foi muito. Se viu o Vítor Era, Oliveira a era, ter algum despique com a imprensa, era muito consensual, era mas, muito consensual. mas a maior parte dos treinadores não é. Por isso, era isso que eu te queria perguntar. Ou seja, tu quando chegas a um grupo de trabalho, o que é que tu pensas que é essencial que o treinador transmita logo na primeira palestra, logo para conseguir ter o grupo consigo? Pois os resultados, obviamente, vão fazer com que o jogador acredite ou não na tua ideia, mas chegando ao balneário, o que é que tu achas que é essencial que um treinador consiga transmitir a um grupo de trabalho? Olha, há vários fatores. O primeiro fator é, eu costumo dizer isto muitas vezes, até nas mentorias que faço com os treinadores, porque essa questão que tu me falas, em determinados países, é muito mais acentuada que cá em Portugal. Ou seja, em determinados países, eu, por exemplo, em França, os estatutos, ou seja, a hierarquia, por si só, já é um fator condicionante de comportamento. Portanto, o treinador, por ser treinador, por si só, o jogador já tem um determinado tipo de abordagem. O árbitro, por ser árbitro, já tem um determinado tipo de abordagem, independentemente da pessoa. E muitas das vezes, até as minhas conversas em França era: ok, eu já sei que ele tem esta posição, mas a pessoa que está a ocupar esta posição é que vale. E para eles isto ainda é assim um bocadinho, assim uma coisa assim um bocadinho estranha. Ah, Cá em Portugal, eu diria-te que aquilo que tu fazes quando não tens clube é fundamental.
E eu dou várias formações aos treinadores sobre uma coisa que ninguém fala, que é treinador sem clube. Treinador sem clube. O que é que o treinador sem clube deve fazer? Porque é que o treinador está sem clube? Se está sem clube porque quer, se está sem clube porque não consegue mais, não consegue nada. Sim, se não surgiu um E o que projeto é que que lhe tem que fazer? interesse, que o cative, sim, sim, sim. Porque aquilo que tu fazes enquanto não estás no ativo Fundamental. define aquilo que tu és. Quando tu vais para o ativo, é uma questão de coerência entre aquilo que tu és e o contexto em que estás. Outro fator que define muito essa questão que tu me falaste é em que momento é que tu entras. Sim, Se óbvio. entras numa fase inicial da época, se Sim, entras a meio ou se sim, sim, entras sim. já com a casa a arder no fim. Sim, 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 Depende, sim. depende muito a abordagem. Óbvio, claro. Depois, outra questão que é fundamental é porque é que eu não preciso saber a historinha toda em novelas e não sei o quê. Porque é que o treinador saiu? Ou seja, eu vou entrar, eu vou para lá a trocar com quem? Porque é que saiu? Porque eu preciso saber se o balneário está de luto ou não, ou se está tudo bem. Isto interfere com a minha postura, interfere com a minha liderança, Óbvio. interfere com a Claro que minha sim. abordagem inicial. Claro que Hum. sim. Porque uma das perguntas que me fazem muitas vezes também é: eu quando chego a um clube devo colocar logo as minhas ideias ou devo aguentar ali um bocadinho e absorver alguma coisa do que já está e tal, e não sei o quê. Isto não há receitas e, portanto, estes fatores são fundamentais para tu definires aquilo que é a tua liderança. Conheceres o contexto, conheceres o clube, não é? E depois, outro fundamental também, porque é que te querem lá? Não, não é para que é que te querem lá, é porquê. O para quê quer dizer que já há aqui qualquer coisa que tu vais dar, qualquer coisa que é preciso e tal, e não sei o quê. E isto não é claro. E eu não gosto das coisas pouco claras. Porquê? Porque eu. O que é que vocês precisam e, tendo em conta aquilo que vocês precisam, porquê eu? Porque isto cria um compromisso, isto cria um vínculo, ok? E isto dá-te autoridade. Que nós na gíria muitas vezes dizemos dá-te moral, não é? Tu podes entrar num sítio sem moral nenhuma e podes entrar num sítio cheio de moral, não é? Ou és maluco e entras em moral em todo lado, ou então quem está desse lado percebe, este gajo entrou cheio de moral, este gajo entrou sem moral nenhuma, porque é que este treinador entrou. E no segundo a seguir a tu seres apresentado, te garanto que os jogadores sabem todos como é que tu lá foste parar. E quem é que tu és e como é que entraste lá. Toda a gente. E portanto, ou tu és querido, ou tu e a resposta ao porquê eu tenho tudo a ver com isso. Se a coisa começa para ali a patinar, não sei o quê, esquece. Vai influenciar diretamente aquilo que é a tua primeira palestra no balneário, aquilo que é a tua primeira abordagem no balneário. Ahm, há um fator que é sempre comum, que é fazer mais e melhor. Isso é indiscutível. Porquê? Porque isso não estraga aquilo que de bom está feito atrás, e projeta-te para uma ambição e um ar fresco para a frente, entendes? E tu assim consegues salvaguardar sempre esse período de luto, essas coisinhas que tu podes não ter tempo, os adjuntos são fundamentais. Eu lembro perfeitamente de andar como adjunto as chegadas a determinados clubes e andar a tentar perceber o estado, como é que as coisas estão, não é? Por isso é que eu digo que a relação do staff técnico com os vários departamentos é fundamental. O departamento médico, o departamento da rouparia, os técnicos de equipamentos, são fundamentais nos clubes, fundamentais para o funcionamento do clube. Departamentos de alto rendimento, departamentos de comunicação, por aí fora, departamento de scouting, são fundamentais porque tu tens que perceber como é que aquilo funciona.
PNL, coaching e por aí fora dão-te ferramentas para tu te posicionares de uma forma que, sem abrir a boca, transmites aquilo que tu queres transmitir. E depois é o grande desafio dos treinadores, que é: eu não conheço um treinador que seja justo. Agora, se não és coerente, não consegues ser treinador. Não tens hipótese. Porque se começas a dar tiros no barco, tipo batalha naval, os jogadores apanham-te isso em 2 segundos. 2 segundos. Não há hipótese. Pois era isso por acaso era isso que eu te ia perguntar. Imagina, tu abraças um projeto, começas a treinar uma equipa, qual é que tu sentes que é o timing no qual tu percebes que tens o grupo contigo, é no sentido de, tipo, em jogo, replicar aquilo que fazes em treino? O que é que te faz acreditar que aquele grupo está contigo e que vai estar contigo, independentemente se vierem maus ou bons resultados? Se vais ter. O apoio da direção é outra questão, mas principalmente nesta tua relação com os jogadores, que eu sei que tu focas muito nisso e trabalhaste muito nisto e especializaste e quiseste fazer mais e melhor, muito no tratamento com o jogador, porque tu dás muita importância a isso e é o que prevalece muitas das coisas que tu foste dizendo agora. Quando é que tu sentes, tu como treinador, aquele momento em que, ok, eu tenho o grupo ganho, o grupo, a coisa até pode não estar podemos não estar a conseguir transpor para campo aquilo que fazemos em treino, mas eu sinto que o grupo está comigo. Quando é que tu sentes isso? Obviamente que tu fazes muito trabalho para que isso aconteça, mas há pequeno para não estar a eu não gosto às vezes de estar a falar naquelas coisas que toda a gente fala e toda a gente diz e que se ouve em todo lado e é o que eu digo muitas das vezes relativamente à parte teórica dos cursos de treinadores, etc. Pá, se queres ler, vai comprar um livro e lês, pronto, não é preciso estar portanto, falar daquelas coisas que não vêm a lado nenhum, digamos. E um dos fatores, por exemplo, interessantes é tu começares a definir uma nomenclatura para determinados princípios de jogo, para determinado tipo de comportamento, para determinado tipo de relação, as alcunhas, etc., por aí fora. Quando tu começas a mandar isso para dentro e começas a ouvir do lado lá isso a vir, isso é um sinal e é um forte indicador de que colou, ok? Ahm, Depois, obviamente, que tu pedires uma coisa e sentires que durante o processo de treino, durante o jogo, eles fazem o esforço para que essa coisa não pode estar longe ainda, pode demorar, não interessa, mas está lá. Eles estão a tentar fazer. E obviamente que isso traz, colagem. E depois tem muito a ver com aquilo que é a tua própria liderança, Tiago. Repara, hum, se tu adotas comportamentos em situações de conflito, seja ele externo, seja ele interno, de defesa de grupo, tu sabes automaticamente que tu podes estar ali a levar com uma ou duas balas, mas estás a proteger quem está contigo. E isto adere, isto cola, isto agrega, não é? Como é óbvio. Hum, Obviamente não vais defender. É um desgaste muito grande para o treinador, mas és um escudo e o jogador sente-se protegido, Sim, exatamente. Sim, sim, sim. e eu habituei-me a fazer isso muito com os treinadores. E portanto é muito simples fazer isso depois com os jogadores. Depois das experiências que tive como treinador principal, eu lembro-me de estar em contextos difíceis, contextos complicados. Eu, por exemplo, eu tive num contexto, muito rapidamente conto esta história, eu tive num contexto em que, quando chego, havia uma descredibilização total do grupo de trabalho, um corte total entre direção e grupo de trabalho. Estava caos completo. Os jogadores não acreditavam neles, os jogadores não acreditavam uns nos outros e os jogadores não acreditavam na estrutura. Antes, pelo contrário, em vez de acreditar, estavam contra, manifestamente incomodados, manifestamente ostensivos relativamente a isso. E portanto eu tinha ali um problema para resolver, não é? Isto é a mesma coisa que engolir uma granada. Então tinha ali um problema para resolver.
E, portanto, o primeiro fator era dar confiança, blindar grupo. Dar confiança e blindar o grupo. Ou seja, aquilo que é para tratar dentro do grupo, fica dentro do grupo e é dentro do grupo. E o que tiver que haver de bom e de mau é ali dentro. E é para atacar na hora, não é para deixar para depois. E isso obriga muitas vezes a ter que isolar um pouco o grupo de trabalho daquilo que é o resto da estrutura, que naquele caso já estava relativamente simplificado, porque nem se podiam ver uns aos outros quase. Então, eu precisava de reaproximar o grupo da estrutura, obviamente que era importante para resolver determinadas coisas que eram fundamentais para eles e eu sabia que se essas coisas estivessem resolvidas para os jogadores, a equipa crescia e iam-me resolver coisas a mim. Não é? Eu, por exemplo, se tu estás num campo de futebol a falar com o teu diretor desportivo ou a falar com algum elemento da direção e tens os teus jogadores a treinar ou a dar aquelas corridinhas, a dar aquelas. Depende do número de staff que tu tens, depende das condições que tu tens, mas falando de níveis, se calhar para muita gente que nos ouve e que nos vai ouvir de Campeonato de Portugal, de Liga 3 e por aí fora, o facto de tu estares a falar com esse diretor e teres o grupo de trabalho a dar voltas, eles não estão a ouvir. Obviamente, eles não ouvem aquilo que tu estás a dizer, mas te garanto que eles estão atentos a tudo. E o jogador pode não ter formação nisto e naquilo e não sei o quê, mas é extremamente esperto e astuto e topa. E portanto, tu sabes que se fizeres aquilo, tens que o fazer em determinadas situações. Primeiro erro. O treinador está de frente para o grupo de trabalho. Ou seja, está o grupo de trabalho dentro do campo a correr e o treinador está na margem, não é? Está na linha ou qualquer coisa, virado para dentro do campo e o diretor desportivo à frente, ou quem for, à frente. Isto é o primeiro erro. Porquê? Porque não vão ouvir, mas estão-te a ver. Estão a ver a tua expressão, estão a ver a tua forma de estar, estão a ver a tua. Ok? Pronto. E isto é o primeiro erro. Portanto, o treinador tem que ficar de costas. Né? Que assim o que eles veem é o diretor desportivo ou quem for e não têm tanta vontade de olhar para ele assim porque eles não lhes interessa-lhes é o, o, o treinador. E depois, tudo aquilo que tu fizeres em função dessa conversa tem que ser com gestos grandes, gestos largos, não precisas levantar a voz, mas tem que ser com gestos de autoridade, palmas das mãos para baixo, braços abertos, ocupar espaço, avançar em direção a falar e recuar, ou seja, tudo isto. E isto são pequeninos indicadores que durante essa conversa, tu até podes acabar a conversa e disseste, pô, não resolvi nada. Mas para o grupo, estás a marcar uma posição, porque é o que eles veem. Entendes? E isto são coisinhas que eu estou-te a dar assim este exemplo muito em bruto, não é? Isto carece obviamente sempre de contexto, de história, de Claro, é conversa, óbvio, daquilo claro, que é, claro, daquilo sim, que não sim, é. sim. Cada grupo é um Mas é grupo, só é um para ter mundo, uma claro que sim. noção, Sim, sim, mas sim. é só para ter uma noção que hum, a percepção que os outros têm daquilo que tu estás a fazer é Inter- fundamental. interfere E automaticamente no teu rendimento, como é óbvio. o histórico é ou o treinador nos defende ou o treinador está a levar na cabeça. Exato. Ok? Isto é o que está lá na cabeça dos jogadores. E portanto é isto que eles querem perceber rápido. E agora cabe-te a ti demonstrares aquilo que tu entendes. Agora, se tu sabes que vais para uma situação que estás fragilizado e que vai haver ali situações que tu não queres, então leva a conversa para outro sítio. Foge sai do espaço, sai do sítio, guarda a conversa para depois. Percebes? Que é para te protegeres. Senão, estás exposto e tens que saber então Sim, e o o treinador, que é e o que treinador, transmites quando te expões. sim, o treinador é sempre o mais fraco, infelizmente, não dá para despedir um plantel profissional inteiro, é sempre o treinador Sim. o que paga as favas, não é? É um bocado por aí. Mas eu por acaso estavas a dizer isso e eu até
Eu consumo muito também futebol internacional e muito também do futebol espanhol. E, por exemplo, eu não consigo entender como é que é possível que um treinador como o Xabi Alonso, que sente que cada jogo está com a corda na garganta, se tiver um mau resultado, um resultado menos positivo, é quase como se estivesse a ser. Todos os jogos são tábuas de salvação, todos os jogos são no limiar da sobrevivência. Eu não sei como é que é possível que o grupo de trabalho não entenda isto e consiga ter um desempenho, porque lá está, quando as pessoas me dizem, os jogadores fazem a cama ao treinador, eu acredito que isso também possa acontecer, mas eu também sinto que lá está, a direção se coloca o treinador numa posição imensamente frágil, se não há uma confiança expressa da direção, um apoio incondicional da direção. E eu posso estar mais ou menos de acordo com, com as táticas que o Ruben Amorim implementa no Manchester, por exemplo. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer: o diretor desportivo do Manchester United foi claro e taxativo. Nós acreditamos no trabalho do Ruben Amorim, confiámos plenamente no trabalho do treinador, foi este treinador que escolhemos por X, Y e Z. Agora, depois de concordarmos ou não, isso é diferente. Mas havendo o apoio da direção, o treinador está mais. Sente-se mais protegido e consegue, se calhar, recuperar um grupo de trabalho. Se o grupo de trabalho desconfia do treinador e se não há confiança da direção, é impossível, vão acabar por separar os seus caminhos, porque, como tu disseste e bem, o jogador de futebol é super astuto, muito esperto, muito inteligente, percebe, tem essa sensibilidade, consegue perceber quando é que um treinador está numa posição frágil. E a minha questão agora para ti era: tu achas possível reverter uma situação na qual tu tinhas um destino traçado e há um momento qualquer na época que dás a volta, tipo com o Luís Henrique no PSG? O que é necessário para que isso aconteça? Olha, mas por isso é que eu te dizia ao bocadinho de como é que o treinador entra. O que faz o treinador entrar no clube é decisivo para isso que tu estás a dizer. Porque se eles percebem que o treinador entrou de uma forma, enfim, vamos pôr as coisas de uma forma, de uma forma Eu percebi, simpática, eu percebi, eu entrou de uma percebi, eu forma percebo. mais leviana, se quiseres, no clube, os jogadores vão perceber isso tudo e a autoridade do treinador, das duas, uma, ou tu és muito muito bom naquilo que fazes e os jogadores acreditam mais nisso e esquecem o resto, ou então é muito difícil tu conseguires ter sucesso de forma consistente porque a máscara vai cair e, portanto não tens muito mais por onde pegar. Portanto, esse fator é um fator absolutamente fundamental e não faltam aí exemplos de situações dessas, infelizmente. Agora, claro que se essa confiança for dada pela estrutura acima, os jogadores aderem e não têm muito mais por onde dizer, porque depois há aqui situações, porque repara, há grupos que ficam tristes quando o treinador sai, mas que dizem assim: epá, realmente não estava a funcionar, mas ele é uma excelente pessoa, é uma pessoa do caraças, é impecável. Hum, e portanto, e há outros que não suportam a pessoa, mas dizem: epá, mas este gajo é É muito bom. bom, nós jogamos muito. Pá, e portanto, o desafio do treinador numa fase jovem é tentar aprender com isto tudo, é tentar reunir isto tudo. E depois é seres fiel àquilo que é à tua personalidade, à tua essência, aos teus princípios, porque há coisas que tu não podes atropelar só para ter um cargo, só para chegar a uma divisão ou só para agradar a este ou àquele, porque senão todo o teu trabalho a seguir está em causa. Está em causa. E nós sabemos que o futebol é o momento. Tu hoje tens uma ótima relação comigo e és meu presidente. Se eu perco 2 jogos, tu viras-me a cara. E depende mais da tua personalidade do que propriamente da minha. E não há muito que eu possa fazer, não é? Eu posso influenciar através do meu comportamento determinado tipo de relação, mas até isso tem um limite, porque eu não interfiro naquilo que é a personalidade dos outros. Isso só ah,
em relações de marido e mulher, ou Sim, só em sim, 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 relações sim. pai-filho, ou então com uma lobotomia, abre-te a cabeça e mete lá dentro tudo e desliga pai uns circuitos e põe-te a fazer de macaquinho, quer dizer, isto não existe, não é? E portanto, hum, eu diria que tu tens que ser fiel e coerente com aquilo que tu és, sabendo que podes perder, sabendo que podes sair, faz parte, faz parte. O- Uma das coisas, o Vitor dizia muitas vezes, e eu achava piada e falávamos muito disso. Ahm, e ele perguntava, sabes qual é a coisa mais certa para qualquer treinador? Ser despedido. Sem dúvida. É certo, habitua-te. Faz parte. Não há outro caminho. Ou seja, o treinador entra num clube e vai sair. Ponto. Aceita isso. Podes sair por ti, podes ser empurrado, digamos. Mas vai sair. E portanto, o que interessa é o que tu fazes enquanto. O que interessa é aquilo que tu deixas. O E, legado. e uma das coisas que eu mais faço questão é eu não quero criar impacto quando chego, eu não quero que as pessoas sintam essas coisas quando eu chego. Eu quero, mas é que isso seja sentido é quando saio. Eu quero é que se lembrem depois. Isso, sim. Porquê? Porque isso coloca-te o foco no que tu fazes durante. E o que tu fazes durante é que conta. E se as pessoas Completamente. sentirem que tu és coerente, que tu és forte, que tu és líder, que tu procuras o melhor constantemente, que tu exiges, que tu cobras e que tu elogias e que tu estás lá para quando é preciso estar lá, aí está tudo bem. Podem te mandar embora ou tu podes sair quando quiseres, está tudo certo. Sim, estarás de consciência tranquila com o teu trabalho, terás certamente muitos jogadores que ganham um carinho infinito por ti, e sais de cabeça erguida Sim, e opa, porque pronto para repara, ó, abraçar Tiago, outro até projeto. porque lá está, tu treinas pessoas e andas com pessoas. As pessoas não têm todas a mesma velocidade. Obviamente. Ponto. Ponto. E não estamos a falar da velocidade física. Isso obviamente que não. Estamos a falar desta. Raciocínio. Raciocínio, como é óbvio, claro que E sim. está tudo bem. E está tudo certo. Nós, enquanto gestores de pessoas, nós, enquanto líderes, é que temos que perceber estes tempos Sem e dúvida. dar as doses certas para ajudar a que isto seja agilizado dentro de um grupo. Porque eu tenho jogadores que percebem muito bem a lógica, têm mais dificuldades em fazer o transfer físico da coisa. Tem outros jogadores que não estão preocupados em perceber muito da que querem é fazer e reproduzir. Tem os jogadores que é pela mão, já fiz e agora, já fiz e agora. E tem outros jogadores, qual é o objetivo? É para aquilo, pronto, então siga. E são esses que descobrem coisas que tu, como treinador, dizes: olha, isso é fixe, vou trazer isso para mim, vou meter isto. Boa, boa solução. Não é? São jogadores que. Agora, para isso tu tens que dar conforto, tens que dar liberdade aos jogadores. Tu não podes amarrar os jogadores de tal maneira em que eles, quer dizer, eles só fazem aquilo, se não fizerem aquilo está mal, não jogam. E o jogador na cabeça dele, e eu? E eu? Onde é que estou? Não é? E o craque que joga nesta posição, não, não. E eu? Onde é que eu entro no meio disto? Sem dúvida. Não é? Sim, sim, Porque os sim. jogadores têm as suas particularidades, têm as suas, Óbvio. têm as suas, Características. as suas Sim, sim. características Sim, sim, sim. individuais. Claro, é E tu óbvio. não podes chegar lá e pegar numa foice e dizeres, opá, não quero. E não jogas. Ou então, não, vais para ali. Tu tens técnica, por exemplo, tens características de drible, de ir para cima. Ok, vou-te pôr a central. Estamos a precisar. Não é? Quer dizer, Sim, sim. ou seja, tu tens que conseguir encontrar. Por isso é que muitas das vezes as pessoas falam do trabalho de treinador e falam, tão longe, longíssimo de imaginar a complexidade que é, em termos humanos, em termos
táticos, em termos de organização coletiva, a complexidade que é colocar 11 caramelos a fazer a mesma coisa, a acreditar na mesma coisa e a ter os mesmos princípios quando tens bola, quando não tens bola, do lado esquerdo, do lado direito, à frente, atrás. E já não estou a falar da pressão, não é? Que vem por cima da bolha. Só te estou a falar na melhor altura da época, que é na pré-época. Que é, faz um namoro, joguinhos que não são a doer, não há muito barulho, toda a gente tem as oportunidades todas, está tudo bonito. Depois começam os jogos, começam os resultados, começa a pressão, começam as Escrutínio, viagens, começa claro. aquela Sim, sim, convivência, sim. começa Sim, aquela. sim, sim. Sim, sim, sim. Mas por isso é que ser treinador é apaixonante. É para os Sim, malucos. sim. É para os maluquinhos. Sim. Exatamente. Olha, eu por acaso ia-te perguntar em relação ao futebol atual. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação à tua passagem pelo Créteil, porque obviamente deve ter sido algo que te enche de orgulho. Falaste num ponto no início da nossa conversa, que é a questão da coerência, o treinador de ser coerente, mas eu agora quero me focar mais no atual estado do futebol. Eu sou sincero, eu aprendi a gostar de futebol com a Dream Team de 92 do Barcelona. Foi aí que eu comecei a ver futebol com o meu pai, sentado no colo do meu pai. E neste momento, eu sempre fui muito do futebol tecnicista, eu sou muito do joga bonito. Claro que com objetividade, não só fazer a finta por fazer, mas eu sinto que o futebol está muito mecanizado, está muito robotizado. Na formação já se quarta a criatividade do jogador. Não acho normal que um treinador berre com um jogador só porque ele perde a bola. Ele perde a bola porque ele tenta criar algo sozinho. E no outro dia estava a ouvir uma conversa que até me irritou um pouco, porque ainda bem que existem Lamines e Yamal, porque senão o futebol era hiper aborrecido. O futebol neste momento está muito, muito monótono, está muito mecanizado. Os jogadores são atletas, existem só jogadores que sejam atletas. Por exemplo, eu estava a falar do Real Madrid. O meio-campo do Real Madrid, neste momento, e o Real Madrid também está a passar pela fase que está a nível da qualidade de jogo, porque os três médios, a sala de máquinas, como eu costumo dizer, são atletas, não são construtores. Pronto, o Gullers, quando joga, é construtor, mas é muito miúdo e ainda tem muito para aprender. Mas Camavinga, Tchouaméni e Valverde são atletas. Portanto, hum, como é que tu vais criar jogo, como é que tu vais desenvolver alguma futebol, como é que vais ter futebol quando as características dos teus jogadores que tu colocas no centro nevrálgico do terreno, que é o meio-campo, são jogadores que não têm essa capacidade. E não é nada contra os jogadores. Eles fazem muito bem aquilo em que são muito bons. O Tchouaméni é um excelente trinco, o Camavinga é um bom box-to-box, o Valverde tem um grande remate fora da área e tem uma intensidade exibicional inacreditável, mas não é construtor de jogo. E em relação ao Lamine, eu estava a ouvir no outro dia que ele perdeu 19 bolas numa primeira parte, mas deu 2 assistências e marcou um golo. Epá, faz parte, estás a perceber? Ou seja, o treinador tem que ter um bocado. Por acaso o Flick tem, que é um kamikaze, é como tu dizes, os maluquinhos. Eu também acho que ele é demasiado kamikaze, aquela linha avançada é tipo. Eu acho que aqueles defesas têm mesmo que adorar o treinador, porque ser defesa naquele esquema defensivo do Flick não sei, é de partir a cabeça, mas ele sempre foi assim, é a maneira dele jogar. Ele ganhou tudo com o Bayern de Munique no ano da pandemia a jogar assim, se calhar de uma maneira, ou seja, não era tão pronunciada a linha avançada, mas já era, e havia muitas equipas marcavam 2, mas o Bayern marcava 4, e o Barça é um pouco assim, mas lá está. Tu não achas que está a ser demasiado coartada a criatividade ao jogador e que se pede que sejam mais atletas do que, se tiverem essas características de desequilibrador, têm é que cumprir taticamente? O que é que tu pensas do atual estado do futebol? Sim, sabes que essa conversa já tem muitos anos. Essa conversa, eu lembro-me de ter essa conversa relativamente há pá, aí 10 anos, Uhum. sobre os números 10, ou seja, Aham. o desaparecimento dos números 10 Completamente. em prol de uma estrutura que beneficie a proteção da baliza e que priorize a proteção da baliza e não a chegada à baliza adversária. E eu na altura dizia muitas vezes, o 10 não desapareceu, ele até é deslocado. Para onde é que ele foi inicialmente deslocado, os número 10, os criativos, para Para as as alas, alas. Exato. não é? Começaram a jogar por fora.
Para quê? Para entrar dentro quem? Segurança. Os tais, como tu falas. Ahm, Mais à frente, mais ou menos ali na altura em que começa a aparecer o Pirlo, mas antes já havia outros. Um dos grandes jogadores de todos os tempos para mim foi o Redondo, por exemplo, e era um jogador desse perfil. Fantástico. Começaram a sair da linha e começaram a vir para onde? Para 6, para jogar à frente da linha defensiva. Para quê? Para beneficiar ou para priorizar o processo de construção, a primeira fase de construção. E tu começas a ver as saídas a 3, as saídas a 4, as saídas enquadradas, as saídas nisto, a saída naquilo. Começas a ver tudo e mais alguma coisa. E isso até acabou por beneficiar muitas das vezes as equipas adversárias para marcarem golos. Mas pronto, agora, isto acompanha tudo e, portanto, essa discussão vem daí, já vem daí. O que é que acontece entretanto? O futebol vai evoluindo e as tendências também do jogo vai evoluindo. De uma forma geral, tu no início era muito empírico e muito físico. Físico não no aspecto de complexão física, no física não no sentido atlético, mas sim no sentido de velocidade, de força, ou seja, as capacidades motoras eram algo absolutamente prioritário. Uhum. As coisas foram evoluindo, surge a priorização tática, ou seja, surge o aspecto tático do jogo, surge aquilo que é a organização coletiva em função daquilo que é o jogo, que se pretende praticar, e depois surge Ronaldo. E surgindo Cristiano Ronaldo, surge com tudo e mais alguma coisa de ótimo, fantástico e sobrenatural que ele tem, surge também uma imagem e surge também esta dimensão atlética do jogo, do jogador. E tu começas a ver que nem cogumelo os jogadores a valorizarem o corpo, valorizarem aquilo que é a sua condição atlética enquanto jogadores. E isto levando a um extremo, isto não sendo devidamente enquadrado e percebido, leva para isso que tu dizes. Leva para esse excesso de robôs, digamos, de armários, de jogadores fortes que a malta admira, porque toda a gente quer ter aquele corpo e toda a gente quer ter aquilo e não sei o quê. Eu antes, quando um jogador trabalhava no ginásio, desculpa, era para ser o projeto verão, ou seja, para quando for as férias, para estás ali fit para a praia. Hoje já não é assim, hoje já é uma cultura, já é tudo Sim. um As arquétipo pessoas, da perfeição imagina, do jogador. as pessoas ficaram escandalizadas com as últimas declarações do Marcelo no podcast do Casilhas, dele dizer que sempre teve uma barriguinha, que nunca entrou num ginásio e tudo mais. É verdade que o Marcelo defensivamente era um buraco, mas ofensivamente foi provavelmente, a par do Roberto Carlos, o melhor lateral esquerdo ofensivo que eu já vi. Tipo, a Sim, qualidade técnica mas do lá está, Marcelo estás a era ver. sobrenatural. Estás a ver? Mas lá está, por exemplo, há um craque a nível mundial que todos os jogadores defendem e idolatram, e nós temos uma grande percentagem de pessoas que fazem opinião a cair em cima, que para mim é o último guerreiro, entre aspas, desse tipo de jogo, desse tipo de futebol, que é o Neymar. E portanto, as pessoas matam o Neymar porque o Neymar gosta de futebol, gosta de jogar à bola, não é? E gosta de fazer aquelas coisas e Sim, precisa de sim. fazer aquelas coisas, Sim, por porque se alguma. lhe Sim, sim, sim. tiram essas coisas, eu para isso não jogo futebol, vou Não para a joga noite e vou futebol. para as festas e não sei o quê, Exatamente, e depois sofro exatamente, as consequências, não é? exatamente, exatamente. Era como o Adriano, o imperador, não é? Crack. Portanto, tu tens vários exemplos na história, e por acaso todos eles craques, não é? Mas tens vários exemplos na história que as equipas precisam, o futebol precisa disto. O futebol precisa disto. Tu não podes, porque depois, Tiago, o problema disto é que se as pessoas não falam disto sem estarem para aqui com historinhas, não falam disto tal e qual, porque eu conheço a realidade, eu trabalho com treinadores de distrital, do futebol profissional, de segunda liga, de primeira liga, de formação, eu vejo coisas às vezes que me afligem, que me preocupam. E por isso este gosto que eu tenho, este prazer que eu tenho de formar treinadores,
é importante, porque tu não podes ter um treinador num escalão de sub-10 a preparar a tua equipa, porque analisou o adversário, a preparar a tua equipa para obrigar o adversário a bater num pontapé de baliza. Mas onde é que nós estamos? E não podes ter dirigentes, coordenadores que olham para isto e E acham chamam a normal. atenção. Só chamam a atenção. Mas onde é que nós estamos? Mas que é isto? Você não tem sentido nenhum. Eu concordo plenamente contigo. Pá, Não, eu concordo plenamente contigo e é muito. Tu estavas a dizer isso, opá, eu acho que ele também teve más opções de carreira, mas a nível de jogo, eu disse isto às pessoas, é verdade. Um Neymar a 60% tem que ir ao Mundial com o Brasil. Porque ainda a percebes? Agora, 60% é melhor do que todos os outros. mas hoje em dia esta discussão, Tiago, surge, sabes porquê? Porque hoje em dia já é muito difícil para a percepção geral como é que eu encaixo um jogador destes numa equipa agora, Sim, sim. não é? Completamente. Porque repara uma coisa, os jogadores, que são a melhor coisa que existe no futebol, não é Sim. treinadores nem dirigentes nem nada, Uhum, zero, é os uhum. jogadores, ponto. Os jogadores, que é a melhor coisa que existe no futebol, sabem reconhecer talento, sabem Oh, reconhecer qualidade. E repara numa coisa, se tu fores um Neymar e eu jogar na tua equipa, eu vou correr mais por ti, se tiver que correr. Porque eu olho para ti e reconheço isso. a E as seleção pessoas, argentina no às vezes, Mundial e eu acho 2022 que as foi pessoas assim. às vezes não entendem isto. As Sim. pessoas às vezes não querem entender isto. Não entendo, não? Porquê? Porque estamos numa era de egoísmo. Estamos Hum, numa era de, lá está, de umbigo, de Sim, olhar para, sim, de autodescoberta e de ver a tua melhor versão e sim. ser não sei quê. Opá, por favor, nós temos que funcionar todos uns com os outros. E se eu olho para ti e identifico que tu realmente fazes a diferença porque entortas três e dás a marcar ou marcas, amigo, deixa de estar aí, respira um bocadinho que eu vou correr por ti. Eu, Não, eu, mas eu, não, mas completamente, imagina, completamente. Eu por acaso, como te disse, eu às vezes acompanho muitas coisas. Eu acompanho muito do futebol internacional, Espanha, Argentina, Inglaterra, por aí. E eu sempre disse isto às pessoas: a Argentina é campeã mundial porque teve ali soldados do Messi, mas faziam aquele trabalho com todo o prazer, porque eles sabiam que se ele tivesse descansado, com a cabeça fresca, a preparar-se para uma competição de um mês, o Messi ainda consegue fazer a diferença e fez a diferença em quase todos os jogos. E essa percepção do grupo de trabalho de pensar, dá a bola ao 10, o 10 que não corra, o 10 que esteja parado, isto para as pessoas ficaram escandalizadas. Aí o Messi não corre, aí o Messi não tem compromisso defensivo. No futebol sempre existiram jogadores que não tinham praticamente compromisso defensivo. É uma equipa que há os carregadores de piano, há os há mais de tudo, agressivos, há de tudo. há de E é tudo. importante que haja de tudo. É E é isso, a riqueza importante de um que grupo de haja de trabalho é tudo. a diversidade e a versatilidade dos seus Porque lá atletas. está, se eles Tipo, são todos iguais, não é? sim, Se eles são todos feitos à tabela, todos sim, iguais, sim, deixa de haver criatividade. E sim. os mesmos arautos que se preocupam com a venda do produto, Uhum. não é? Então, quando tu te preocupas com a venda do produto de futebol, convém te preocupares qual é o produto. Claro, é óbvio. Claro que Qual sim. é o Claro que produto? sim. Porque Claro que sim. aquilo que tu vês é capacidades com uma capacidade de organização, uma capacidade coletiva de organização brutal, e o Uhum, nível médio do nosso campeonato nacional, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos uhum. desse ponto de vista. Agora, falta os criativos, Sem falta dúvida. malta Completamente. fora da caixa, falta malta Completamente. e que potencie isso. E isso não começa na Primeira Liga. Lamento, Não, mas isso não não. começa na Primeira Concordo, Liga. concordo, Isso concordo. começa na Segunda Liga, começa na Liga 3, por o puro futebol, E nos escalões de formação? O problema está aí. começa no Campeonato de Portugal, começa na formação, ou seja, é nesses escalões que não se pode cortar essa criatividade. Não, Ganhar, não toda a pode. gente quer ganhar. Obviamente que tu não podes ir para um extremo em que percebes que essa criatividade está a colocar em causa aquilo que é a Claro, é organização da óbvio. tua equipa. Não, mas é encaixares. E eu tive vários criativos ao longo da minha carreira, vários jogadores com essa criatividade, com essa capacidade.
E eles não se importam de adicionar ao seu jogo algo que faça com que coletivamente a equipa fique equilibrada, mas depois têm é que ter o espaço deles também, têm é que estar confortáveis para. E se isso corresponder e se o grupo aderir, e nós estamos a falar da questão positiva da coisa, e tu vais buscar agora o outro extremo, que é para comportamentos nefastos, para gestão de conflitos, para atitudes incorretas por parte de jogadores ou treinadores, o grupo reconhece, o grupo Óbvio, percebe. óbvio. Quando tu tomas uma determinada posição, tu Uhum. tens que sentir a sala e tens que ler a sala. A mim falam muitas vezes da gestão de conflitos, se deve chamar a atenção à frente de toda a gente, se deve puxar ao lado, se deve ter uma atitude mais definitiva relativamente a, e não sei o que, ler a sala. Ah, mas não és tu que decides? Sou. Mas posso ler antes ou não? Posso. O ler a sala é tu perceberes o que é que se passa. Tu não podes ser maluquinho, isso é a psicopata, é tomas as decisões e não queres saber do resto. Não é assim, não é? Lê a sala, percebe. Se tu sentes e se tu percebes que o grosso hostiliza aquela posição, hostiliza aquela tomada, então toma a decisão que tens que tomar. Rompe. Sim, sim, E a tua completamente. liderança vai ser reforçada. Agora, Completamente. se tu metes palas e só decides porque eu acho que sim, ou porque eu Sim, entendo que é sim, ou porque o meu ego ficou ferido sim, no meio disto tudo e eu vou sim, decidir assim, sim. então aí começas a tomar decisões em piloto automático e isso não é assim que funciona. Olha, estamos quase a terminar com o ping-pong final com perguntas de resposta rápida, mas tenho aqui mais algumas perguntas antes do ping-pong final. Uma delas quero falar do Créteil, porque tu foste campeão nacional na condição de treinador adjunto. O que é que tu recordas dessa experiência e desse grupo de trabalho? Olha, o grupo de trabalho era fantástico. Condições fantásticas de trabalho. E uma equipa que percebeu, olha, e um sítio, lá está, um sítio onde essas ferramentas foram muito importantes. Foram muito importantes essas ferramentas. Porquê? Porque para além da barreira da língua natural, não é? Uhum, uhum. Em que eu tive que aprender tudo, basicamente, eu só dizia o básico. Enquanto eu não aprendia a dizer aquilo que queria e depois as entoações para determinadas palavras em francês não têm nada a ver com as nossas, não é? Eu quero te chamar a atenção de uma forma forte e a palavra que sai em francês é é assim um bocado. Então aquilo não batia certo, então eu tinha que tive que fazer esse esforço. E lá está, e a linguagem não verbal era fundamental para que isso acontecesse. E marcar uma posição porque nós estávamos lá para ser campeões e portanto não estávamos lá só para passear ou para fazer mais uma época. E tivemos uma pré-época fantástica e o primeiro jogo em casa a gente empata e a partir daí tivemos que mudar completamente o nosso chip e os jogadores começaram a perguntar o que é que se passava, porque é que estávamos assim, não perdíamos. E nós tivemos que depois deixá-los ficar nesta dúvida, nesta o que é que se passa, o que é que se passa, o que é que se passa. Que é importante o jogador também sentir esse desconforto, essa dúvida, porque mantém-no vivo, mantém-no desperto, não o deixa adormecer. Ahm, e nós tivemos que dizer, olha, empate em casa não serve, não aceitamos. Nós estamos cá para ser campeões e, portanto, em casa só queremos ganhar. Não há empates é fora. Se tiver que ser. Agora em casa não. Mas isto dito e feito de uma forma, no fim de uma semana, de uma expressão completamente fechada e diferente. Portanto, isto teve impacto. E ajudou muito depois no resto do processo. Depois nós tivemos alguns reforços que ajudaram e alguns jogadores portugueses, nomeadamente portugueses também, que ajudavam. E tínhamos uma qualidade e um grupo muito, muito bom, muito positivo e fizemos um campeonato realmente extraordinário. Fomos campeões a 4 ou 5 jornadas do fim, batemos os recordes todos do clube, quer em termos de golos marcados ou sofridos, quer em termos do número de vitórias seguidas, número de jogos sem perder, enfim, batemos os recordes todos daquilo e, portanto, foi uma época a nível desportivo de excelência. Foi também a minha primeira época fora do país, sozinho, e portanto isso foi difícil. Foi um processo também que eu quis passar enquanto adjunto para perceber depois, como principal, o que é que seria, mais ou menos, não é?
E pronto, e foi uma aprendizagem também, quer minha, quer da minha família. Mas pronto, mas chegámos depois ao final dessa época e eu cheguei a acordo com eles para não continuar, porque tinha objetivos muito concretos para atingir. E um deles, em termos desportivos, era a chegada à Primeira Liga. Era algo que eu já pretendia há muito tempo e que achava que devia estar. E no mesmo altura em que sou campeão e aquilo começa a caminhar para o fim, surge essa oportunidade de eu poder ir com o Ricardo Soares para o Covilhã. E eu sabia que se as coisas corressem bem, o Ricardo é um treinador de Primeira Liga, é absolutamente extraordinário. E eu sabia que isso poderia acontecer e eu, ao mesmo tempo que voltava à casa, aprendia com mais um treinador incrível, e poderia ter essa oportunidade de chegar então à Primeira Liga, que era aquilo que eu queria para poder fazer desde os sub qualquer coisa, dos pequenininhos mesmo, até à Primeira Liga. E portanto, foi isso que fiz, mas foi uma época muito exigente em termos pessoais, obrigou-me a crescer, lá está, do ponto de vista pessoal muito. E em termos desportivos foi perfeito, foi melhor, melhor É impossível. era impossível, portanto O, foi ótimo. o que é que diferencia o futebol francês do futebol português, na tua opinião? Olha, essa questão que eu já falei há bocadinho das hierarquias, desse respeito quase cego pela hierarquia, sem olhar à pessoa que lá está, e isso fazia-me confusão, e acho que é uma coisa que eles precisam de evoluir, senão não vão conseguir avançar. Depois despertou-me a atenção muito o talento. Tem muito talento, muito jogador com muita qualidade, para além do andamento, não é? Para além fisicamente serem uns animais. Em termos de talento, muita qualidade, e há muito por onde ir buscar ali, há muita coisa para explorar. Matéria-prima, sim. Sim, sim. E depois precisam de crescer no entendimento do jogo, ou seja, precisam de crescer do ponto de vista que tem a ver com a questão das hierarquias, lá está, do ponto de vista de entender o jogo, de perceber os momentos do jogo ter 90 minutos, de não teres que andar sempre de gás à tábua o jogo todo, de saberes organizar a tua equipa em determinados momentos e não deixar partir o jogo, não deixar quebrar o jogo. Portanto, esses processos é que levam muitas das vezes a que resultados assim um bocado esporádicos comecem a aparecer, porque eles têm muito essa mentalidade. O jogo começa aos 0, acaba aos 90 e é para correr o jogo todo, não é para parar, não é para não sei o que, é sempre para atacar. E às vezes estar quieto, estar parado, jogar ao lado é bom, é positivo. É bom tu chegares aos 80 minutos e convém ver quanto é que está o marcador, não é? E portanto, mas ali não há gestão, é sempre a abrir, é sempre a andar. E como eles fisicamente acabam por dar resposta, percebes? Pois. Não se apercebem do impacto que isso tem, ou das mais-valias que se não fosse tanto assim poderia ter. E talvez só a nível de uma primeira liga ou alguns clubes da segunda liga francesa é que tu já vês aqui uma mudança de Sim. paradigma. Mas a Saber gerir os generalidade, tempos de jogo. Sim, 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 sim. a grande generalidade de segunda liga e das segundas ligas para baixo Uhum. é sempre a abrir. Olha, três últimas Portanto, perguntas antes, antes do ping-pong final. Queria-te fazer uma pergunta. Na tua condição de comentador, é para ti fácil criticar um colega de trabalho? Como é que tu não geres percebi, isso? desculpa. Como é que tu geres a questão de comentar ou criticar o trabalho de um colega? Ah, é assim, lá está. Eu sou comentador, eu não, ou melhor, eu sou um treinador que comenta Exato. o jogo e futebol. E eu detesto o populismo e não sou. Repara uma coisa, eu não vou dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu vou dizer aquilo que é a perspectiva de um treinador relativamente a determinados assuntos. Sempre com respeito, sempre com dignidade, e sempre a partilhar com as pessoas aquilo que muitas das vezes não têm acesso ou não têm conhecimento. Porque é muito fácil criticar uma escolha
não é? É muito fácil criticar determinada posição, e eu faço um bocadinho o papel de, olha, às vezes nestas tomadas de decisão está aquilo, pensa-se nisto, pensa-se naquilo, pensa-se naquilo outro, que é para obrigar as pessoas também a perceberem um bocadinho dos bastidores e daquilo que se passa. Ahm, Depois também dar um bocadinho a perspectiva do treinador no sentido em que tu, quando estás em contexto e quando estás a trabalhar, tens sempre, primeiro tens que defender o clube que representas, não é? Como é óbvio. E isso já te induz num discurso e já te conduz numa determinada retórica diferente. Depois tens que passar mensagens internas e externas relativamente àquilo que é o que é o trabalho. E mais uma vez isso induz. Como treinador a comentar, tu estás um bocadinho mais livre nesse aspecto, estás um bocadinho mais solto, como o meu amigo Cândido, estás mais soltinho. E isso permite também falar do futebol de uma forma que eu gosto e que me apaixona, que é uma forma descomplexada, independente, sem clubite, sem, sabes? E portanto eu não entro nesses juízos de valor, nessa crítica fácil ao treinador ou ao jogador ou seja o que for. E portanto isso não é algo que me preocupe porque não é para aí que eu canalizo a minha intervenção ou a minha avaliação. E depois, como também lido muito com processos de liderança, de comunicação, etc., faço também com que se entenda esse universo que é muito mais complexo do Sim, que as sim, pessoas sim. sabem ou as pessoas pensam, e portanto é um bocado essa a função de valorização daquilo que o futebol tem de melhor, na minha opinião, obviamente, não deixa de ser a minha opinião, e não tanto nessa questão mais de crítica ou se toma aquela decisão, poderia ter esta A, B, C, D para tomar, tomou aquela, pronto, Ok, já é entendi. isto. Já entendi. Olha, achas que se fala demasiado de arbitragem em Portugal? Sim, repara, pode-se, eu acho que sou sempre a favor de se falar das coisas nos sítios certos e falar muito de muita coisa, mas nos sítios certos. O problema é quando tu começas a misturar. O problema é quando tens painéis com adeptos, árbitros, treinadores. E quando tu misturas isto tudo num painel, epá, não tiras nada dali. O sumo daquilo não interessa. Pá, junto aos árbitros. E os árbitros conversam, os árbitros avaliam, os árbitros falam. Junto aos adeptos. E as pessoas sabem que aquilo é só para os adeptos, aquilo é para os adeptos. Aquele tipo de discurso, aquele tipo de conversa, aquele tipo de populismo, de clubite, faz parte, está bem, está ali. Mas é ali, não é com outro tipo de intervenientes à mistura. Quando tu misturas tudo, ninguém se entende, dá barulho, só que o problema é que o barulho hoje em dia, para a sociedade em que nós temos, vende, não é? E como Sim, vende, sim, sim. multiplicam-se os programas em que a possibilidade ou a instrução para haver conflito, barulho, banalização do insulto e daquelas palavras e expressões mais fortes, dá audiências, porque pronto, a malta gosta. E pronto, por isso é que eu digo, nós cá não gostamos de futebol, nós gostamos dos clubes, não é? E depois há uma pequena percentagem que gosta de futebol, que fala de futebol, mas é preciso encontrá-los nos sítios certos. Mas para isso é preciso que tu vás à procura, porque não vende, e como não vende, não aparece tanto, Sim, sim, sim. percebes? Eu, E por portanto isto é acaso, uma, é um pau de dois isto é bicos. Eu uma sei, é uma rodinha. bola de neve. Sim, sim, é uma rodinha de. Eu concordo plenamente. E por acaso eu digo isto e digo porque é a realidade. Eu colaboro com a Bola na Rede desde julho do ano passado, e é um orgulho enorme fazer parte desse projeto, porque ainda agora, nos últimos tempos, foram como o colega o Diogo Ribeiro e o Rodrigo Lima foram elogiados pelo José Mourinho e pelo Rui Borges. Precisamente por causa disso, a linha editorial reflete muito a linha de pensamento do Mário Cajica, do Isso diretor. eu conheço, E, certo, eu de- conheço o Mário e já fizemos também alguns programas há uns anos Uhum, atrás, já fizemos também uhum. alguns programas e conheço algumas pessoas da equipa, uns que já foram e Sim, saíram, outros que já voltaram, mas é engraçado que aqueles que já foram e saíram mantenham esse traço que eu acho incrível e de muito mérito, mantêm esse traço para onde vão. E isso completamente.
E isso é algo de muito interessante e que nos Uhum. permite acreditar que, em termos de comunicação para as massas, em termos de comunicação para aquilo que é uma cultura desportiva que nós entendemos ser a melhor, ser a mais, aquela que encaixa melhor com aquilo que nós realmente somos, que é que temos uma qualidade brutal a todos os níveis. Hum, e eu acho que esse caminhinho vai sendo feito, e a bola na rede é absolutamente extraordinária, mas ainda não é algo que merecia ser, e eu Ah, acredito que sim, lá está, sim, com o sim, tempo sim. Com o há de tempo, sim. acabar, há de acabar por ser, porque houve populismo e barulho e Uhum. confusão, vai haver sempre, isso vai Sempre. haver sempre, porque lá está, Sim, tu tens que alimentar os nichos todos. sim, sim, sim. Agora, eu acho que também passa um bocadinho por aí, por essa disciplina, e um dos passos era não misturar as águas. Eu, por exemplo, na colaboração que faço com a Bola TV, ah, eles têm essa preocupação, há vários treinadores ah, a colaborar, também há jornalistas e também tens arbitragem, mas lá está, eles têm essa preocupação que é, arbitragem fala de arbitragem, ponto, falou, tchau, acabou. E agora fala ao treinador, está feito. E agora fala ao jornalista que tem uma opinião diferente, pronto. Fala ao jornalista, tudo bem. Agora, quando tu misturas tudo e Sim. quando tu, como tu disseste há bocadinho, a tua linha editorial é para gritos e berros e É, confusão, causa entropia. É só de barulho, é só e o ruído. Não, povo, mas não o acrescenta nada. povo gosta, o Eu sei. povo adere. Pronto, É o que são, é. são opções, cabe-nos a Sim. nós, como nós não viemos a este mundo para agradar a toda a gente, A cabe-nos a gente. nós defender aquilo que nós entendemos que é o melhor, com aquilo que mais nos identificamos e fazer o melhor possível nesse sentido. Ponto. Concordo plenamente. Olha, última pergunta antes do ping-pong final com perguntas de resposta rápida. Porquê é que não estás a treinar neste momento? É algo, não te surge um projeto que te interesse, em que acredites? Qual é a razão pela qual não estás a treinar neste momento? Sim, eu no início deste ano, pronto, do anterior, que agora acabamos de passar o ano, tomei essa decisão de fazer uma pausa na minha carreira em termos de treino, porque efetivamente, foram muitos anos consecutivos, foi muito, muito desgastante, quer para mim, quer em termos familiares. E depois eu tinha uma série de projetos que ao longo deste caminho foram surgindo, uma série de ideias, uma série de situações Uhum, que eu queria lançar e que eu queria uhum. avançar e que eu queria explorar. Umas dentro do futebol, outras fora do futebol, e portanto entendi ser aquele momento o momento certo para o fazer. Ao longo desta época já tive várias propostas de vários contextos. Não é algo que para já eu me passe pela cabeça no futuro imediato. Há muitas coisas ainda a fazer. Estou feliz, estou bem, estou absolutamente tranquilo. A verdade é que permite-me estar de fora e também absorver e ver outro tipo de contextos, outro tipo de situações. Eu continuo a estar por dentro, porque, enfim, cursos de treinadores, mentoria a treinadores em todo o mundo. Estou constantemente a criar e a desenvolver e a trabalhar. Vou aos clubes, que é uma coisa que eu adoro. Vou aos clubes, ao clube mais da terra, assim, mais longe, mais não sei o quê. Eu vou lá, dou formação aos treinadores, estou com eles, gosto muito disso. Esta questão da televisão também me está a dar um prazer enorme de fazer e, portanto, hei de voltar um dia, sim, hei de voltar, faz parte do meu ADN, mas para já não estou muito preocupado com isso. As propostas vão surgindo e naturalmente irão continuar a surgir e depois de uma forma muito natural, caso faça sentido, dentro disto tudo, lá estarei eu, porque sempre que for para vencer, para fazer mais, para fazer melhor, para aumentar ainda mais aquilo que é a credibilidade, a competitividade e o ganhar, isso está cá dentro e não sai, está em tudo o que eu faço. E naturalmente hei de acabar por voltar outra vez ao treino, não sei em que funções, não sei em que patamar, não é isso que me preocupa. Nesta fase da minha carreira já não é isso que me preocupa, interessa-me é essencialmente ser feliz, fazer sentido, e poder ajudar, isso sim, isso faz sentido. E portanto, o futuro
logo se vê. Está tudo em aberto, muito feliz com aquilo que estou a fazer neste momento e depois o futuro logo se verá. Ok. Vamos então avançar para o ping-pong final. Perguntas de resposta rápida. Do que é que te orgulhas mais nestes 23 anos como treinador? Da minha resiliência. Ok. Treinar escalões de formação ou equipas séniores? Séniores. A melhor qualidade para se treinar uma equipa de futebol feminino? Seriedade. Ok. Liderar ou planear? Liderar. Sistema ou princípios? Princípios. Jogador talentoso ou jogador comprometido? Comprometido. Comunicação ou tática? Comunicação. Qual é o mais difícil de gerir para ti? Um balneário complicado ou teres um plantel curto? Balneário complexo. Qual é o treinador português mais subvalorizado? Pá, mas eu como tenho uma grande estima e uma grande amizade por ele, vou-te dizer o Ricardo Soares. Ok. Merecia muito mais. Eu também gostei dos trabalhos dele, acho que ele já merecia outros patamares, concordo. Um erro comum nos treinadores jovens. Ego Ok. inflamado. Ok. Falta de humildade, se quiseres. Ok. Melhor equipa da história para ti? Melhor equipa da história. Opá, talvez aquele Brasil do Mundial dos Estados Unidos, de 94. Talvez vá por aí. Já houve muitas outras equipas, mas esse Brasil impactou-me, porque também lá está, foi uma das primeiras equipas que eu vi a jogar e Uhum. portanto, se calhar esse Brasil de 94. Melhor jogador da história? Ronaldo, fenómeno. Concordo. Que sem as lesões seria ainda mais. Foi inacreditável. Livro que todo treinador devia ler. Olha, leiam os livros em que eu já participei. Vão sair agora dois em janeiro, no Ok, final do mês. ok, Aproveitem para ler o sexto momento do jogo e ideias entre linhas, acho que é algo assim do género. ok. Curso EFA, essencial ou insuficiente? Da maneira como eles estão organizados atualmente, são claramente insuficientes para o futebol atual e para a sociedade atual, para a forma como as coisas estão, insuficientes. Faltam lá temáticas fundamentais. Comunicação, por exemplo, é uma delas, mas comunicação específica, treino, Claro, jogo, claro. não é comunicação de comunicação social. Sim, sim, sim. Um treinador internacional que tu admiras? Pá, eu gostava muito e gosto do Klopp. Se voltar a treinar, acho que é aquele com o qual eu mais me identifico no maior número de coisas, mas Ancelotti também, obviamente, e Uhum. por aí fora. Mas Klopp, diria Klopp. Futebol para ti, emoção ou razão? Opá, é importante as duas. Quando tens mais de uma ou mais de outra, a tendência Não é não é boa. coisa, ou não é bom o momento, ou a consequência também não vai ser boa. Portanto, o Sim, ideal é navegar no equilíbrio entre as duas. concordo. Uma qualidade indispensável num líder. Coerência. Ok? O futebol está mais humano ou mais frio? Ai, mais frio, claramente. Não é mais frio, quer dizer, é frio, o dinheiro é frio, portanto está mais frio nesse aspecto. Sonho profissional por cumprir. Olha, vou-te dizer uma coisa que incrivelmente ainda não consegui fazer. Ok, Vá-se lá saber porquê. Fazer o meu UEFA Pro. O meu curso UEFA Pro. Vá-se lá saber porquê, ainda não consegui fazer. ok, E portanto, era um dos objetivos. Para isso, preciso de treinar. Portanto, como não estou para já muito preocupado com isso, é sinal que ele não vai surgir tão cedo. Mas, no entanto, era um dos objetivos que eu gostava de finalmente poder cumprir. ok. Uma palavra que te define como treinador. Ambicioso. O que é o futebol para ti? Uma forma de estar. Eduardo, gostei imenso desta conversa, aprendi muito contigo, foi muito interessante, abordámos várias coisas,
ficávamos aqui a falar horas, tens muito conhecimento para passar. Eu adoro isso nos meus convidados, quando eles têm tanto conhecimento para passar. Foi incrível. Agradeço mais uma vez por teres aceito este convite. Agradeço-te as palavras, foi um gosto estar aqui. O teu trabalho e aquilo que tens vindo a fazer e a desenvolver, acho que também merecia que tivesse um bocadinho, se calhar, deste lado, porque também tens um percurso e um trajeto e desafios que acho que merecem ser partilhados. E portanto, embora colaboras com o Mário e embora estás no caminho, acredito eu, em função daquilo que possam ser os teus objetivos, mas estás num caminho certo e, portanto, dar-te os parabéns, Obrigado. elogiar-te essa tua capacidade de resiliência também e de trabalho, e desejar-te os maiores sucessos Muito e que obrigado. as coisas continuem a correrem bem e estamos em contacto. A ti, se gostaste deste vídeo, vou-te pedir novamente que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo massivamente com toda a gente que gosta de futebol. Tenho a certeza que vão aprender muito com o Eduardo. Muito obrigado por estar desse lado. Volto para a semana com promessa de mais desporto e mais convidados. Obrigado.